O filme aborda a ideia de um amor que transcende a vida e a morte. Você acredita que conexões espirituais podem ultrapassar barreiras físicas? Sim, eu acredito que sim. Bom, eu tenho uma visão dualista, de certa forma. O espiritualismo nos leva a isso, né, no sentido de matéria, espírito, consciência, corpo. E eu acredito que todo sentimento, toda emoção, todo pensamento, conceitualmente já é algo que transcende a matéria, né? Então, é claro que essa é uma pergunta, assim como outras filosóficas, e provavelmente não existe só apenas uma resposta, né? É claro que a gente tem um viés espiritualista, mas é claro que transcende esse mundo tridimensional. Eu não tenho particularmente dúvidas quanto a isso, sabe? Essa questão que me lembra um livro da Zíbia Gasparetto que chama O Repórter de Outro Mundo. Numa das histórias que é apresentada no livro, conta a história de Joaquim e de Maria. Eles são imigrantes de Portugal, mudam-se para São Paulo e lá eles montam a padaria. E lá eles têm filhos, têm uma vida é, próspera, né? De acordo com a imigração, os imigrantes, né? E no decorrer do tempo, Joaquim, com aquela super proteção que ele tinha para com a Maria, ele escondeu toda a situação relacionada aos filhos e a situação da padaria, que chegou um determinado tempo, não começou a prosperar tanto, começou a dar prejuízo devido a alguns problemas relacionados talvez com os filhos. Não... Aí, Joaquim morre e vai para o extrafísico, para uma comunidade é, extrafísica, e lá ele começa a trabalhar e começa a preparar uma casa para receber a esposa futuramente e os filhos. E nessa vida dele, extrafísica, foi passando e a Maria, aqui na Terra, descobriu tudo o que Joaquim escondia dela. A situação da padaria, a situação dos filhos, né? Um filho tinha problemas com jogos, outro era um boêmio, né? Tinha aqueles problemas de noite, noitada, bebida, etc. E isso contrariou muito Maria e ela teve uma vida ali muito chateada. E quando ela desencarna, ela morre, o que acontece com a Maria? Ela vai para uma situação ruim no extrafísico. E ao passar do tempo, vendo que Maria não voltou, Joaquim vai saber o que aconteceu com Maria. E aí ele descobre que Maria foi para o umbral e a responsabilidade era dele, né? Porque ela ficou chateada, teve todo um processo, adoeceu com relação por causa dos meninos, por causa da situação, tal, e teve uma morte precoce. Tudo certo. Aí ele se propôs a acompanhar ela numa próxima reencarnação, para que ela pudesse sair daquela situação e futuramente ir para a comunidade onde ele tinha preparado todo aquele ambiente. Né? Então, só para você ver que a relação ainda continua no pós-vida, né? Aquela ternura, aquele amor, tal. E passou para uma outra vida, né? E ele, nessa outra vida, foi tipo um amparador, um mentor de Maria. Ele sempre estava ali do lado de Maria nos momentos mais difíceis. Então, ela acompanhou o nascimento, a infância, a adolescência, o primeiro namorado, o segundo namorado, né? Então, ela casou com um cara que, vamos dizer assim, ele era alcoólatra. Então, ela teve uma vida muito sofrida nessa encarnação.
bem diferente da encarnação passada, onde que ela foi super protegida. E nessa vida, ela começou a tomar posse, sabe, da sua vida, não aceitando mais aquela situação de submissão, né? E aí ela começou a ir para cima do marido, sabe? Ela não aceitou mais que o marido, até expulsou ela de casa, o marido de casa, né? Então, o Joaquim, vendo aquela situação, ele falou assim: poxa, cadê minha Maria doce? A minha Maria, que era tão recatada, olha o que ela se transformou, né? Com esses palavrões, com essas atitudes. Então, ele voltou para o extrafísico, meio chateado, e aí o amparador, né, que aconselhou ele nessa jornada de amparador, falou: Joaquim, eu vejo que você tem que seguir sua vida. A Maria, ela está evoluindo, ela está tendo um ganho evolutivo em toda essa vida que ela teve agora. E agora eu acho que é a sua hora de seguir a sua vida. E ele ficou pensativo e começou a planejar a sua próxima encarnação. Então, o que a gente pode tirar sobre isso? Né? Que a nossa vida, né, essa existência, as nossas relações, elas sim, elas continuam no pós-vida, sim, e vai até para outras vidas, mas a gente não pode ter apego, né, com relação ao status quo que a gente teve numa encarnação passada, né? Porque a esposa que você teve na vida passada, numa próxima vida, ela pode vir como sua mãe, como sua irmã, como um primo, como um amigo, ou talvez você nem se encontre na próxima vida. E a vida vai continuar e vai te dando condições que você evolua e tenha novos aprendizados, né? Então, essa relação sempre vai existir, né? Não é à toa que nós nascemos na família que nós estamos, que nós temos as nossas escolhas profissional, as nossas amizades, né? Se você pensar, quem é aquele cara ali que eu não tenho tanta afinidade com ele ou tenho um certo receio com ele? Será que eu já tive encontro com ele em outra vida? Ou aquela pessoa que eu tenho muita intimidade ou afinidade? Será que não foi um afeto antigo de vidas passadas? Independente de ser homem ou mulher? Então, essa relação, sim, passa de vida após vida, de intermissão a cada intermissão. Para você que ficou aqui até o final, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, etc. Né? E se não é inscrito, se inscreva no canal. Né? Vai ser uma satisfação para a gente. Né? E até o nosso próximo encontro. E fui!